Hoje, começamos uma palavra sobre as 7 cartas do Apocalipse. A frase é: quem tem ouvidos, escute o que o Espírito está dizendo. Você acha que Deus perdeu o controle? Você acha que não foi Deus quem mandou e permitiu o coronavírus como uma trombeta chamando a igreja e chamando as nações? Ouça o que o Espírito diz à igreja, ao seu coração e ao mundo. Você, servo do Senhor, é aquele que testemunhará e falará do amor de Jesus, nosso Senhor. Amém? Começamos com a primeira carta à igreja em Éfeso. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que manda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de meu Deus. 7 cartas. Durante muitos anos, e ainda hoje, alguns irmãos acham que o 7 interpreta etapas da história da igreja. Particularmente, não sigo essa interpretação. Me alinho aos irmãos que consideram que a mensagem é unificada para a igreja e para as igrejas em todos os lugares e em todas as épocas, considerando as imperfeições da igreja. O número 7 é o número de completude. Qualquer comunidade cristã pode ser semelhante a uma dessas igrejas. E cada comunidade tem membros, pessoas parecidas com os membros dessas igrejas. Cristo convida, pois, cada congregação, e convida você e eu, oitava, você e eu, de qualquer cidade, você e eu que está aqui, de qualquer igreja, convida-nos a que examinemos o nosso coração e as nossas vidas à luz dessa palavra do Senhor. A carta aos Efésios, ela é um chamado à igreja para manter seu coração fervoroso, a manter seu coração apaixonado, a manter seu coração vivo diante de Deus em qualquer circunstância. Bem, a cidade de Éfeso era uma cidade com mais de 300 mil habitantes. Lá existia uma das 7 maravilhas do mundo, o chamado Templo da Diana dos Efésios. Ali também era um porto e uma cidade altamente cosmopolita, comercial, e também uma cidade de um fundo cultural enorme. Ali também havia a prostituição cultural, uma cidade sem freios, uma cidade onde a moral não valia nada. Certo ou errado não existe, é o que você sente. Sentiu de roubar, roube. Sentiu de ir para a cama, vá. Sentiu de mentir, minta. Sentiu, fez. Essa
a cidade que essa igreja estava. Além de tudo, era uma cidade com altíssimo envolvimento de ocultismo, altíssima adoração a Satanás. É nesse lugar que está a igreja de Éfeso. Aliás, a igreja de Éfeso também é algo assim maravilhoso, irmãos, porque a igreja de Éfeso é a única igreja do Novo Testamento que a gente tem um pequeno panorama de sua história. Ela começou ali no ano 53, entre 53 e 57, na primeira viagem missionária de Paulo. Cerca de 4 anos depois, 5 anos, 61 depois de Cristo, Paulo envia a carta aos Efésios, também considerada uma carta circular, não só para Éfeso, mas para as igrejas da região. Depois nós temos no ano 63, Paulo envia Timóteo para cuidar de certas situações que a igreja de Éfeso está vivendo. Nós consideramos, os estudiosos, 1 Timóteo, uma carta pastoral, mas ali é uma carta que trata os problemas que Éfeso está vivendo no ano 63. E agora nós temos, cerca do ano 87, ano 90, porque a carta de João, que Jesus mandou João enviar a Éfeso, todos os eruditos colocam que ela foi durante o tempo de Domiciano, imperador romano, que moveu essa perseguição absurda contra a igreja, está entre os anos 81 e 96. A igreja de Éfeso, portanto, é uma igreja que nós temos muita boa informação sobre ela, e ela é a primeira carta, porque Éfeso era essa cidade importantíssima, ela era a porta aberta para a Ásia, ela era o centro comercial, ela era uma referência naqueles dias. A carta começa dizendo ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. Quem é esse anjo? Será que é o anjo? Bem, um ser espiritual? Certamente que não. O anjo é o pastor da igreja. Essa é uma pergunta importante, porque Éfeso não tem um pastor, assim por dizer. Quando você estuda Atos 20, ele manda chamar os presbíteros da igreja. Quando você estuda 1 Timóteo, está falando dos presbíteros da igreja. Aparentemente, Tíquico e Timóteo estiveram por lá, mas não como um pastor que ficou muito tempo, os presbíteros. Então, essa é uma carta que, enquanto você estuda, ela fala a liderança da igreja, porque a liderança da igreja é também a palavra que Deus envia sobre a igreja, mas é uma palavra para a igreja inteira. O Senhor disse assim: conheço as tuas obras. Uma igreja fervorosa. Irmãos, eu entendo que essas cartas não é carta de Jesus brigando com a igreja, não. Isso não é carta de Jesus trazendo juízo sobre a igreja. Essa é a carta do grande pastor, o bom pastor, aquele que quer que a igreja viva perto do seu coração e do jeito que ele quer. Como bom pastor, ele vai usar sua vara, a vara que repreende, a vara que disciplina a ovelha teimosa, mas ele vai usar o seu cajado, o cajado que levanta a igreja, o cajado que levanta a ovelha, o cajado que vai buscar a ovelha que está quase caindo num precipício ou atingida pelo lobo. Eu quero, nessa carta, sobre uma igreja de coração aquecido. É isso que Jesus quer de Éfeso, é isso que o Senhor Jesus deseja da 8ª igreja, é isso que o Senhor Jesus deseja de sua igreja, uma igreja de coração fervoroso. Então quero lhe falar de 5 verdades nesse parágrafo que lemos. Primeiro, igreja, lembre-se, o Cordeiro é a nossa segurança. O Senhor Jesus é a nossa segurança. É um tempo de perseguição nos dias de João. É um tempo de pandemia nos nossos dias. É um tempo de insegurança. Nós estamos em cima
da areia movediça, é verdade, mas sempre estivemos, irmãos. Agora, mais do que nunca, repetimos, o coronavírus informa para você e para mim, e para todo mundo, a altíssima fragilidade humana. Por que que o homem morre? Morre porque o salário do pecado é a morte, mas quem foi lavado no sangue do Senhor, quem creu em Jesus, quem é ovelha de Jesus, Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa é uma palavra, primeiramente, para você, servo de Jesus. E Jesus, nosso Senhor, diz assim: Ele tem nas mãos as 7 estrelas. 7 estrelas, capítulo 1, informa que é a liderança da igreja. Mas ele tem também os 7 candeeiros. Os 7 candeeiros são as igrejas. A igreja verdadeira, formada por aqueles que foram lavados pelo sangue, que creram na mensagem da cruz e na mensagem da ressurreição. 2 coisas lindas nós temos aqui para você, oitava, e você, ovelha do Senhor. O Senhor conserva na mão e anda no meio dos candeeiros de ouro. Aleluia! A palavra no original, diz os eruditos, que conserva é segura com firmeza. Ele tem totalmente em suas mãos a igreja. Ei, oitava. Ei, irmão amado, fuja dos maus pressentimentos. Os maus pressentimentos geram ansiedade no seu coração. As notícias que chegam, elas podem abalar sua alma, mas preste atenção, você está seguro em Cristo. Isso significa que você é cidadão da terra. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Não sabemos quando será o dia do nosso chamado. Coronavírus tem assustado muito a população, que a pessoa pode acordar e não dormir. Mas nossa vida está em Cristo, Senhor. Irmãos, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Mas Ele anda no meio da igreja. Irmãos, esse anda é belíssimo. Ele está presente, Ele protege, Ele orienta, Ele consola, Ele repreende, Ele ensina, Ele abençoa, Ele eleva, Ele descansa. Oitava, Jesus segura na mão sua ovelha e Jesus anda no meio da igreja. Pode ser um ambiente de perseguição, pode ser um ambiente de desemprego, pode ser um ambiente de pandemia, pode ser um ambiente de enfermidade que não é pandemia, é câncer. Você está aí no hospital agora, aguardando a cirurgia, é um momento de aflição em casa, porque alguém foi operado ou vai ser operado, é um momento de lidar com um filho especial, ou de ter uma resposta de que o neném que estava no ventre é uma criança especial. Você já sabe, é um momento em que o conflito familiar agravou demais, que o casal está totalmente distanciado e machucando uns aos outros. Que o Senhor Jesus fale ao seu coração, você está seguro nas mãos dele. Não é você que foi para lá, não, ele que te pegou, amém? E ele anda no meio da igreja. Está olhando tudo, irmão. João estava em Pátimos, e a Bíblia diz que João estava tão machucado, ele já é um ancião, e ele ouviu uma voz de muitas águas, e quando ele virou para quem estava falando, ele viu em pé, no meio da igreja, dos 7 candeeiros, o Filho do Homem. Oitava, descansem. Alinhe em sua vida a palavra de Deus. Não fique envolto em maus pressentimentos. Alinhe sua vida com aquele que tem você nas mãos e aquele que anda no meio da igreja. Amém, irmãos? Anda no meio da sua família, irmãos. Segunda verdade, uma igreja de coração aquecido mantém sua segurança e seu refúgio em Cristo. Uma igreja que Jesus quer, Éfeso. Ei, Éfeso, vem para cá, Éfeso. Éfeso, eu quero que você persevere no serviço. O Senhor Jesus faz vários elogios a Éfeso. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras,
A palavra bíblica é: eu sei do seu trabalho exausto, intenso, sua dedicação. É como já cantamos: avante, avante, ó crente. É como o pastor Eduardo nos falou: espalhe ondas de amor e bondade. É como o pastor Bruno nos disse: seus dízimos, suas ofertas fazem diferença nas nações. Hoje, 18 anos da missão Amigos dos Ciganos, nós, parceiros da evangelização dos ciganos, nós socorrendo os ciganos, com cesta básica, com remédio, com cuidado, com orações, estamos juntos. Persevera, oitava, persevera no seu testemunho, persevera no cuidado com os irmãos, ligando aos irmãos, encorajando os irmãos, servindo aos irmãos, servindo ao seu próximo. Mas Jesus diz também que essa igreja é uma igreja que deve perseverar no serviço, porque ela é uma igreja corajosa no sofrimento. Conheço tua perseverança, conheço que suportaste provas por causa do meu nome. É uma igreja que é resiliente, perseguida, mas viva, não esmurece, fiel a Deus. Ei, oitava, persevera no sofrimento, porque aflições igual essa e mais estão acontecendo no mundo. Você sabe, somos uma igreja missionária. Somos uma igreja parceira na evangelização do mundo. Há 3 dias atrás, começou o movimento entre os islâmicos chamado Ramadã. Adoração a Alá, perseguição aos cristãos. Irmãos, você ore para Deus abençoar a igreja perseguida, para Deus fortalecer a igreja perseguida. Enquanto perseveramos aqui, os irmãos perseveram em todos os lugares do mundo, sustentado por nossas orações, sustentado por nosso amor, sustentado por nossas finanças. Amém, irmãos? A igreja também é uma igreja firme no evangelho. Diz aqui, irmãos: eu conheço que não pode suportar esses que se declaram apóstolos e não são, e também que você não suporta essa doutrina dos nicolaítas. Que doutrina é essa, irmãos? Nós não sabemos quem são esses nicolaítas. Há uma suposição que pode ser Nicolau, que foi diácono da igreja, em Atos 6, tenha se desviado. Mas é suposição, a gente não sabe. O que os irmãos nos informam na história da igreja é que eles ensinavam sobre a idolatria e a imoralidade. A imoralidade, sexo tanto faz, fora do casamento ou dentro do casamento. Se fosse hoje, pornografia está liberada. Se fosse hoje, está liberado o que você quiser. Ei, oitava, ei, povo de Deus, ei, gente que está nas mãos de Jesus, não é o nosso caminho. Para nós tem certo e errado. Para nós, o que o evangelho diz é a verdade. Para nós, a doutrina bíblica, que a palavra de Deus permanece para sempre, que o único caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus, e que o crente deve buscar a santificação na sua vida, e que deve buscar ser cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, que os maridos devem amar suas mulheres, e as mulheres devem respeitar os seus maridos, e a família cristã deve ser uma família que glorifica Jesus, e que os profissionais devem ser gente do bem, gente de Deus. Igreja fiel na doutrina, doutrina da graça, doutrina da santificação, firmes na palavra, convictos no Senhor. Você lê Efésios, a carta aos Efésios, descobre ali a igreja sabe quem é em Cristo. Capítulo 1, 2 e 3, estou em Cristo, as promessas, a salvação, eu não merecia, mas Ele me salvou, pela graça sois salvos. O que eu era, morto em meus delitos e pecados, o que eu sou, assentado nos lugares celestiais em Cristo. Por que que eu estou lá? Eu sou o que sou, por causa daquilo que Cristo fez. Aleluia! Persevere no serviço, persevere na dor, aguente, sem murmurar, aguente, com paciência, desenvolva contentamento. Ei, Éfeso, continue igreja fervorosa. Ei, oitava, igreja fervorosa, escondida em Cristo, perseverante no serviço. Terceira verdade, irmãos, a igreja tinha pureza moral,
A igreja tinha pureza doutrinária, zelo pela verdade, mas a igreja tinha uma ortodoxia fria. A igreja tinha um zelo doutrinário frio. É como escreveu reverendo Hernandes Dias Lopes: zelo pela verdade, mas um poste. Uma igreja sem amor por Jesus, uma igreja de um serviço disciplinado, mas fazia o serviço pelo serviço, defendia a doutrina pela doutrina, defendia pela tensão, pela briga, apenas pelo debate. O Senhor Jesus diz que a motivação é fundamental na vida da igreja. Uma igreja que sofre, uma igreja que defende a doutrina, mas uma igreja que não tem aquele gozo da salvação, aquele gozo e aquela alegria no Senhor. O coração seco, o coração acabou se enchendo de orgulho, de dureza, de vaidade, acabou se tornando um coração mundanizado. Boa doutrina sem amor. O que o Senhor deseja é que nós tenhamos boa doutrina com amor. Irmãos, o Senhor exemplifica isso no livro de Jeremias, antes da queda da cidade de Jerusalém, cativa na Babilônia, onde o povo foi atrás dos ídolos, onde o povo esfriou seu coração, onde o materialismo, onde o mundanismo, onde a cobiça, onde a murmuração, onde o sexo desenfreado, a má conduta tomou conta do povo que ia aos cultos, irmão. Oi, oitava, renova seu amor por Jesus. Oi, boa doutrina com amor. Ela é a noiva, diz o Senhor em Jeremias 2. Eu me lembro de ti, quando você era minha noiva, quando você seguia no deserto, mas agora o seu coração secou. Ei, irmãos, casamento seco, Deus reaviva esse casamento. Casamento que secou o coração da mulher, secou o coração do marido. O marido fala mal, difama a sua esposa, a mulher xinga, desrespeita, violenta seu marido com palavras. Essa é a igreja quando anda no pecado, faz isso com Jesus. Irmão, se nós queremos saber como é que nós devemos amar o Senhor, nós deveríamos ler 1 João. 1 João, capítulo de número 3, verso de 23, a palavra de Deus diz assim: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. 1 João, capítulo 4, verso de número 20, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o verso 21 diz assim: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Como é que você descobre que você perdeu o seu amor por Cristo? Quando você parou de desejar a santidade e quando você parou de amar aos irmãos e amar ao próximo. 1 João é uma foto para ver se o nosso coração continua no primeiro amor. Ah, você sabe o que é o primeiro amor, irmão? Você se lembra quando você se converteu? Você se lembra que o nome de Jesus mudava seu dia? Você se lembra que a palavra Jesus enchia a sua alma de alegria? Irmãos, hoje enche sua alma de alegria é o quê? Se vai ter emprego ou se não vai ter emprego. Importante isso. O que enche sua alma de alegria é se você ganhou uma coisa ou não ganhou uma coisa. É bom ser lembrado. Mas o que deve encher a alma do crente de alegria é que ele está em Cristo. Irmãos, fuja dos maus pressentimentos. Ligue sua vida ao Senhor. Essa semana, leia 1 João. Para restaurar o seu primeiro amor. Nós já cantamos na oitava e foi
história da nossa igreja e da nossa transformação. Eu quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. E aqui nós vamos para quarto princípio de uma igreja de coração aquecido. Primeiro, lembre-se, Cristo é o seu refúgio. Segundo, igreja, persevere no seu serviço. Terceiro, restaure o seu amor por Jesus e pelos irmãos. 1 João é a foto para o nosso coração. Quarto, irmãos, cultive um coração que se arrepende. Cultive um coração que se arrepende. Lembra-te de onde caíste. Ninguém esfria de uma vez, irmãos. Irmãos, você não esfriou na fé. Estava fervoroso ontem e hoje. Não é assim. Não é assim. Você sabe que a queda foi devagar. Vai cedendo, vai tolerando um pecado aqui, tolerando um acolá. Irmãos, tempos de arrependimento para a oitava igreja. Tempos de arrependimento para a sua família. Olha, tinha oportunidade de ter hora de oração devocional, não tinha. Tinha oportunidade de fazer o culto na família, não fazia. Tinha oportunidade de adorar o Senhor com os irmãos, também não quis. Agora o Senhor está dando uma oportunidade, irmãos. Jesus é o pastor, irmãos. Jesus não está punindo Éfeso, na minha compreensão. Jesus está pastoreando Éfeso. Ele anda no meio da igreja. Ele consola, mas ele repreende. Ele elogia, mas ele chama atenção. Ele chama, como a gente diz no sertão, no curé. Hora de arrependimento, irmãos. Hora de buscar a Deus. Hora de quebrantar seu coração. Irmãos, ele fala aos nascidos de novo. Irmãos, dê uma volta de 180 graus. Você estava indo numa direção contrária ao Senhor. Volte, irmão. Volte-se para o Senhor. Não deixe seu coração endurecido. Não deixe o seu coração desse jeito, meu irmão. Não deixe o seu coração perdido assim. Arrepender e dar fruto de arrependimento. Como é que nós entendemos isso, irmãos? Nós entendemos isso claramente na palavra de João Batista, em Lucas capítulo 3, quando João está pregando o arrependimento, e as multidões vieram, e ele disse assim: raça de víboras, arrependei-vos, arrependei-vos. Então as multidões o interrogavam, dizendo: o que havemos de fazer? E ele disse: o arrependimento é demonstrado em frutos de arrependimento. E João diz assim: primeiro, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. O que é que está tratando aqui? Vença o egoísmo. Vence o eu. Vença a idolatria. Estenda as mãos. Fruto de arrependimento. Ele disse também, chegaram a João os publicanos para serem batizados. E disseram: o que havemos de fazer? Olha bem que os publicanos eram os judeus que cobravam imposto para os romanos. João não diz que eles deviam abandonar seu trabalho. João diz assim: não cobreis mais do que o estipulado. Trabalhe de modo honesto. Fruto de arrependimento. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe com as mãos para ter o que repartir. E chegaram os soldados, irmãos. Os soldados chegaram e diz assim para ele. Pergunta a João: e nós, que faremos? E ele diz: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com vosso soldo. Certamente não eram soldados romanos, eram soldados aqueles que atendiam lá no templo em Jerusalém. Então João diz: não use sua posição para beneficiar você. Use sua posição para abençoar. Oitava, dê fruto de arrependimento. Marido, dê fruto de arrependimento. Filho, dê fruto de arrependimento.
Ei, você que estava frio na fé, dê fruto de arrependimento. Ei, você que se tinha afastado da igreja, falando mal do povo de Deus, falando mal de todo mundo, você volte. Se você é ovelha de Jesus, você ouvirá e voltará, porque as minhas ovelhas, disse o Senhor Jesus, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Primeiro, a igreja está na mão do Senhor. Está seguro, irmão? Irmão, está seguro. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Não deixe os maus pressentimentos roubar sua paz. É como aquela casa no Egito, que o sangue estava do lado de fora. Lá dentro estava protegido por causa do sangue. Eles podiam estar com medo, tremendo de medo, mas eles estavam protegidos. A proteção não é o que você sente, a proteção é o que Cristo fez, o sangue. Segundo, irmãos, oitava, persevere no serviço. Não deixe entrar na sua cabeça, o que eu ganho com isso? Já ganhou a salvação. Nós não somos materialistas, irmãos. Nós cuidamos uns dos outros. Terceiro, irmão, uma igreja aquecida retorna ao amor por Jesus. A prova do amor por Jesus é que seu nome é doce ao nosso coração. Seu nome, sua palavra, e nós refletimos o amor por ele ao amar uns aos outros. Quarto, irmão, dê fruto de arrependimento. Arrependa-se. Esse é um chamado para a igreja, mas é um chamado para você que ainda não se entregou a Jesus e que Jesus está chamando você. Largue seus pecados e volte para Deus hoje, agora, aí no chat, dizendo: eis-me aqui. Quinto, irmão, o Senhor Jesus diz para Éfeso: oi, Éfeso, eu não quero fazer isso, mas se for preciso, eu sou seu pastor, eu vou fazer, eu vou remover seu candeeiro. A lição é preciosa, irmão. Ei, oitava, igreja fervorosa, deixe sua luz brilhar. Não deixe que nada impeça a luz brilhar. É claro, a igreja não tem luz própria, irmão. A luz é do Senhor Jesus. Eu sou a luz do mundo, disse o Senhor. E o Senhor disse: vós sois a luz do mundo. Queridos irmãos, a igreja reflete a luz. Irmão, se a igreja não tem comunhão com Cristo, ela não tem luz. Se a igreja não ama a Cristo, ela não tem luz. Se a igreja não ama os irmãos, ela não tem luz, irmãos. Jesus está usando a vara na sua ovelha. Jesus está dizendo a nós: minha ovelha, anda no caminho. De vez em quando o pastor tinha que quebrar a perna da ovelha teimosa. Por quê? Por amar. Oitava, igreja fervorosa. Sustância, menino. Voltemos para o Senhor. Irmãos, nós cantamos uma canção com as crianças que diz assim: minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Oitava, vigilância. Jesus deseja a oitava fervorosa, irmãos. Ei, Éfeso, Jesus deseja você fervorosa, Éfeso. Éfeso, você viveu um avivamento. Atos 19 e 20. Ei, oitava, você viveu tempos maravilhosos. Viva novos tempos. Novos tempos, Jesus está presente. Aí, irmãos, o texto termina de modo lindo, consolador, que o Senhor Jesus diz assim: já tem uma recompensa, hein? Igreja fervorosa. Irmãos, essa recompensa a igreja terá ao vencedor. Diz aqui, a palavra do Senhor diz em Apocalipse 2, diz assim: aquele que vencer. Às vezes, irmãos, essa frase foi mal entendida. Ao vencedor. Parece que tem uma elite espiritual. Tem os vencedores e os perdedores. Tem isso não, meu irmão? O vencedor é quem foi lavado no sangue. Esse vai ouvir a voz. Esse vai ouvir o Senhor. Esse está ouvindo agora. Esse vai voltar ao primeiro amor. Esse vai dar fruto de arrependimento. Esse vai continuar servindo. Esse vai brilhar. Porque Jesus falou. Ele é o pastor, irmãos. Diz que ele vai dar a ele que se alimente da árvore da vida. É uma figura sobre o próprio Jesus. E que
que se encontra no paraíso de meu Deus. É outra figura sobre a excelência da comunhão com Cristo, que começa agora e vai pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Igreja fervorosa, irmão. É isso que o Senhor queria de Éfeso. É isso que o Senhor quer da oitava. Uma igreja fervorosa. Uma igreja que tem segurança no seu amor, na sua soberania, no seu cuidado, no pastoreio do grande pastor. É uma igreja que serve com amor, irmão. Não serve, não é igreja que fica discutindo ortodoxia fria, ortodoxia sem ortopraxia, debate. Não, doutrina boa, coração quente, aleluia, cheia de fé e do Espírito Santo. Irmãos, uma igreja que dá frutos de arrependimento. Uma igreja que deixa a sua pequena luz brilhar, porque Jesus brilha através dela. A luz, irmãos, vence qualquer trevas. Irmãos, fique firme, hein? A recompensa está garantida, porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Jesus está vivo no meio da igreja. É Ele quem aviva a igreja. É Ele quem aviva a oitava. É Ele quem aviva a sua vida. Que o Senhor te abençoe, te proteja, te guarde, encha do fé e encha do Espírito Santo. Amém, irmãos? Ô, gente boa, muito obrigado que você esteve aqui conosco nesse canal maravilhoso, o YouTube da Oitava. Ó, já se inscreveu? Então inscreva-se agora e eu quero lhe convidar para dar uma olhada geral aí, você vai ter coisa exponencial para edificar a sua vida. Um abraço, gente boa! Deus contigo em todo lugar!